Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver essa apresentação. E agora eu vou falar para você, com certeza já viu, sobre a Botchain, que é a primeira blockchain formada com inteligência artificial e com algoritmo modular. Já tem vários materiais nossos. Peço para que você fale com a pessoa que apresentou, entre nos grupos para poder receber todo o material. Mas vamos lá, eu vou resumir para você o que é a Botchain, o que é a Caripec. Como você está lendo aí na frente, tá? É uma rede de algoritmo modular que está se tornando o próximo portal de valor. Hoje já é um sucesso, ela vem crescendo porque já foi estruturada para isso. Uma rede de computação e finança de camada 1 construída principalmente para IA e também para Web3 e computação de forma minerável real, ok? Então nos próximos slides você vai poder ver aqui, ó, o núcleo do projeto, a missão, o posicionamento e a visão. Então a missão é alcançar segurança a nível do Bitcoin, porque todas as blockchains hoje elas não têm a mesma segurança que a blockchain do Bitcoin. Já a Botchain ela tem essa característica. O posicionamento da Botchain, obviamente, é uma rede pública aonde vai estar diferenciando das todas as outras, porque ela tem a rede por IA e a computação de uma forma quântica, e isso vai fazer com que as empresas possam crescer, sistema de tokenização e ativos e computação de uma forma geral. O caminho técnico é o núcleo da segurança. Então, você vai ter muito mais base de segurança, um consenso duplo, aonde a verificação ela é muito mais eficiente. E o foco central, 93% dos recursos são direcionados para os pilares de construção para dentro do próprio sistema, como identidade nativa para agentes de IA, mercado do poder computacional, sistema de identidade. Então isso faz com que as outras pessoas que operam nas outras blockchains possam vir para cá. Quem foi que idealizou tudo isso? Várias pessoas, mas esse aqui é o líder técnico, Alexander Ververes, acho que é isso, ele é alemão, ok? E ele é uma pessoa que ele tem um currículo, como você está vendo aí, com uma ampla abrangência e conhecimento no mercado, a visão de liderança. Então, ele projeta a blockchain da próxima geração, uma infraestrutura de IA totalmente com computação descentralizada e uma economia de protocolos. Ele hoje, para você ter uma ideia, se você olhar aqui do seu lado direito, ele vem da estruturação da Tron e da Tencent, que é duas blockchains muito poderosas e grandes. Então não é qualquer pessoa. E aqui, mais de 10 anos de experiência de todo o grupo em computação paralela, e isso traz uma segurança para que você veja que realmente a coisa é muito forte e veio para ficar. Então os pilares principais são 5 pilares. A rede Mainnet, exploradores de bloco, o sistema de BDEX, onde você vai poder trabalhar, né, um chain ali com fazer todo o processo que você não consegue fazer nas outras, Botbridge, ou seja, sistema cross-chain, onde você vai poder transacionar Ethereum, Litecoin, qualquer moeda dentro da mesma estrutura e gerar um fluxo livre, e isso vai fazer com que cresça muito. Ela tem hoje a Bot Wallet, que é a carteira própria, mas você pode usar qualquer carteira descentralizada, porque ela roda dentro da Web3. Aqui é o apoio estratégico e o capital que foi injetado dentro da estrutura dessa blockchain. Então aqui você vê a Nixon Foundation, investiu 10 milhões, uma instituição muito forte. Depois nós temos a Alpha Capital, investiu, que tem hoje um fundo de 2 bilhões, investiu 3 milhões aqui dentro desse projeto, que não é mais um projeto, é uma blockchain real, e você já sabe disso. Você que está vindo agora pode verificar tudo isso, é aberto os códigos. Então aqui você vê os parceiros, né, e a estrutura que tem dentro do sistema da Botchain. O mecanismo central da Botchain é baseado, como eu falei para vocês, em protocolos para que apenas um clique projetos complexos possam ser executados de uma forma recorde e nunca visto antes, porque utiliza o sistema de inteligência artificial. Por exemplo, o lançamento de uma meme coin não vai exigir mais toda aquela questão de dados, de criação, aonde você vai ter todas as ferramentas e você vai poder lançar o seu token
sem nenhuma preocupação e de uma forma muito mais rápida a sua meme coin ou qualquer outra coisa. E o melhor de tudo, o custo de desenvolvimento ele chega praticamente zero, e o que é gerado de taxa, 80% é distribuído na rede. O mecanismo principal, protocolo de identidade, a DID suporta nativo de agentes de IA, então ela está focada nessa questão de IA. Fundamento especial de apoio ao ecossistema, né, o módulo de incentivo, como eu falei, a maior parte do gás e de toda a estrutura que é gerada dentro do ecossistema é distribuído, e não só isso, programas também de incentivo, como plano especial de suporte, que vai ser agora, já está sendo anunciado, 50 milhões de dólares será o lançamento agora em abril para todos os devs, para que eles possam usufruir dessa mega estrutura. Bom, falando sobre a evolução da blockchain, você tem que pensar da seguinte forma: imagine que o Bitcoin é a gênesis, foi a primeira blockchain que existiu, você pode transacionar de pessoa para pessoa, mas ali ainda era, vamos dizer assim, lenta, era muito difícil das pessoas gerarem carteira, e mesmo assim isso teve um crescimento de 50 milhões de vezes, e essa blockchain existe até hoje. Depois surgiu a blockchain 2.0, que nós chamamos de Ethereum. Através dela surgiu os smart contracts, dando a possibilidade de poder acelerar as operações, as transações, e não só isso, você poder agora utilizar a blockchain em qualquer segmento através do smart contract. Isso gerou um crescimento de 16 mil vezes. Depois nós temos a blockchain 3.0, que foi justamente a BNB, a BEP20, aonde ela uniu ali as plataformas e a corrente pública, né, o Web3, gerando também taxas muito rápidas e, mais importante, taxas baixíssimas, até porque na Ethereum as taxas ainda hoje são muito altas. Então o crescimento foi de 9.100 vezes. E a Botchain? A Botchain é uma cadeia pública que ela soma todas essas outras que eu acabei de mencionar, mais o algoritmo modular. A pergunta que eu faço para você, o crescimento dela vai ser quanto X? E é isso que está empolgando centenas, dezenas e milhares de pessoas nesse início aqui na América Latina e toda a região nossa. Então você tem muitas vantagens. O aumento na eficiência da implantação do meio modular, como eu já mencionei, redução de barreiras técnicas para desenvolvimento de ecossistema, redução de custo do desenvolvimento, segurança técnica aprimorada, fundos essenciais e apoio para projetos de ecossistema de alta qualidade. Então a Botchain, falando do Gênesis, o Gênesis seria o início justamente pelo lançamento do programa CARIPEC, que é o sistema, o primeiro lançamento do ecossistema, aonde a mineração, o protocolo de supercomputação mineração, as pessoas comuns agora podem usufruir da mineração legítima. Então o posicionamento, o primeiro protocolo de supercomputação foi concluído sobre o ecossistema da Botchain e a rede física de mineração, dedicada a criar rede global descentralizada, agendamento de computação por IA, para resolver o problema da ilha de computação, que é todo o mercado em si. E não só isso, agora pela primeira vez as pessoas comuns podem desfrutar pela primeira vez da descentralização, da mineração legítima que está acontecendo agora nesse momento, e a pessoa que apresentou isso, ela vai explicar para você como você pode ter renda passiva todos os dias, tanto da mineração como do sistema de stake, de pool, e você poder criar a sua riqueza financeira, vamos dizer assim. Bom, 5 pilares do ecossistema CARIPEC. Então aqui você vê os 5 pilares, tá, onde já existe essa estrutura fundamentada, que o primeiro pilar é o sistema de mineração, obviamente, como eu já falei para você, né, e justamente você usufruir desses tokens que estão sendo minerados. O sistema do cartão CARI-U, que é pagamento ganhos da computação, onde você não vai mais ter a necessidade de se conectar ao Web 2. Isso vai ser lançado para você um cartão com muitos benefícios, quebrando as barreiras dos pagamentos e fazendo com que você possa usufruir das suas criptos e tendo ela protegida dentro de uma blockchain de última geração com inteligência artificial. Depois entra o CARIFone,
que é justamente a entrada da computação móvel, onde os aparelhos celulares de todos os usuários da comunidade vão poder usufruir de computação, de mineração também, possuindo poder computacional móvel. Depois nós temos o Cari-Hub, que é o agendamento inteligente da computação por IA. Então isso também vai ser fantástico. A correspondência precisa de agendamento inteligente usando IA, e aqui nós vamos ter a IA todo o tempo melhorando e produzindo e evoluindo cada vez mais. Aí temos o fundo CARIPEC, um fundo estratégico de investimento para infraestrutura computacional, onde vai poder apoiar qualquer tipo de projeto, de aplicativo, de ecossistemas, e a expansão também do sistema CARIPEC, para que as pessoas possam construir uma renda e viver dessa renda com estrutura realmente sustentável. Então você tem aqui os dois motores, vamos dizer assim, que é a Botchain atrelada à CARIPEC, que é a primeira comunidade, justamente essa comunidade que é diferente de todas as outras, aonde a maior parte da mineração, de tudo que é gerado, volta para a comunidade, e com isso a comunidade se incentiva cada vez mais a motivar, a divulgar, a indicar e, obviamente, construindo mais pessoas com liberdade financeira. Então a blockchain pública forma a base estrutural e os protocolos constroem a camada de aplicação sobre a base. Aqui você vê um pouco das datas, tá? Eu não vou falar sobre isso, eu só estou dando uma introdução, aonde você vai poder ver que ela vem cumprindo rigorosamente tudo que está ali no white paper, né? Você vai poder acompanhar. Por exemplo, aqui nós estamos falando, por exemplo, aqui o lançamento, né, do sistema de IA, que o poder computacional, que vai ser na segunda quinzena de 2027 a 28, padrões globais. Você tem aqui em 2026 ainda o desenvolvimento e a explosão do ecossistema, porque nesse momento o projeto do ecossistema ultrapassa 100 vezes mais, chegando a milhões de usuários. Então esse é o melhor momento para você poder interagir. E aqui você tem várias informações sobre o que já está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Agora o mais importante é você entender, porque quando você entender, você vai confiar numa estrutura que somente quem está dentro e quem começa a utilizar vai entender o poder que tem esse algoritmo modular, ok? Então, era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha pego um pouco mais de informação. Fale com a pessoa que te apresentou esse vídeo e fala para ele mostrar para você quanto você pode lucrar de forma passiva e até mesmo levando essa oportunidade para outras pessoas. Então, eu vou abordar agora o primeiro ecossistema de referência de uma blockchain, a blockchain 4.0, e você, para saber mais sobre isso, obviamente, você tem que acessar o canal, falar com a pessoa que te convidou para que você faça parte do primeiro ecossistema que distribui a maior parte de toda a mineração para os seus membros. Então, eu vou passar alguns slides, mas antes de eu entrar nisso, eu tenho que explicar para você que está chegando agora o que é blockchain. Para a gente entender o que é blockchain, nós temos que ir lá para a primeira blockchain, que é a blockchain Gênesis. Nós chamamos a blockchain do Bitcoin, da blockchain 1.0. A blockchain 1.0, quando ela surgiu em 2008, a finalidade dela foi justamente um período de crise, onde as pessoas não conseguiam transacionar os seus valores, e essa blockchain foi criada. Nós chamamos de ponto a ponto, de pessoa para pessoa, e você podia transacionar de uma forma segura e ter essa liberdade sem depender de terceiro. Isso representou um crescimento de 42 milhões de vezes, e essa blockchain continua crescendo até hoje e vai continuar crescendo porque é uma tecnologia, essa blockchain faz sentido. Porém, essa blockchain ainda era, vamos dizer aqui, um pouco obsoleta, mais lenta, mais complexa, e foi necessário surgir a blockchain 2.0, que nós chamamos de Ethereum. A Ethereum ela veio agora com a proposta não só de trazer velocidade e tirar a complexidade, mas também oferecer a oportunidade de poder transacionar agora, poder usar a blockchain, na verdade, em qualquer sistema, não só no sistema financeiro, mas seja o sistema imobiliário, seja o mercado de agricultura, qualquer setor teve o privilégio através dos contratos inteligentes e trazendo mais tecnologia e mais velocidade. E isso representou um crescimento
de nada mais, nada menos do que 16 mil vezes, e porque essa blockchain faz sentido e trouxe utilidade. Depois nós temos a blockchain 3.0, que veio justamente sempre a evolução para melhorar o que ainda não tinha na Ethereum, que era justamente taxas mais caras, e não existia também a possibilidade de transacionar em várias plataformas, exchange e assim por diante. Ela trouxe essa proposta de unir o Web 2 e o Web 3 de uma forma muito simples e também com taxas muito baratas e muita velocidade. Isso representou um crescimento de 9 mil vezes, e essas blockchains vão continuar crescendo e transacionando bilhões e bilhões todos os dias. Porém, agora a proposta da blockchain 4.0, que já está em funcionamento, é a BotChain. Então a moeda BOT, que é a moeda do gás, onde ela traz todos os benefícios dessas outras blockchains, somando a blockchain 4.0 com rede pública e principalmente a rede de algoritmo modular, que nada mais é do que a inteligência artificial e a computação quântica. A pergunta que nós fazemos aqui é: quanto pode ser o crescimento? Quantas vezes essa blockchain ou essa moeda do gás, da BOT, da reserva pode crescer? A gente não tem ideia de quanto pode crescer, mas nós sabemos que inteligência artificial e sabemos também que computação quântica é o futuro, ok? Então, dessa forma, você entendeu a base, né, da evolução das redes públicas e qual é o caminho agora. Então, são infinitas vantagens que vai fazer com que essa rede cresça, porque ela vai promover o avanço na arquitetura das camadas dos protocolos, dos programadores. Com apenas um clique, as pessoas vão poder executar, os devs vão poder executar projetos e protocolos que demorariam meses e até semanas e anos, aonde vai ter uma flexibilidade, e isso vai aumentar a movimentação em 90%, permitindo uma verdadeira fábrica de protocolos dentro da blockchain da BotChain. Então, o protocolo de Web3 está evoluindo de uma forma aonde a rede agora de humano para humano passa a ser uma rede sibiônica, ou seja, aonde as interações passam a ser de humano para IA, e obviamente depois de inteligência artificial para inteligência artificial, de IA para IA, e aí não tem limite o crescimento desse ecossistema. Um ecossistema com motor de incubação unificado e tudo pronto, porque ela reserva 30% da taxa de gás, são alocados em um fundo de incubação, aonde vai fazer com que isso cresça. E não só isso, qualquer programador que vir para cá, ele vai ter o benefício de poder desfrutar de uma reserva já inicial de 50 milhões que começa a partir de abril de 2026. Então, a composição modular, ela é visualizada, e a lógica complexa pode ser concluída com simplicidade, tornando o desenvolvimento da Web3 e de qualquer projeto tão simples quanto a pessoa construir com Lego, aquelas crianças que usa para brincar, aquelas coisinhas que vão montando. Só para você entender um pouco mais como que está crescendo esse ecossistema e o valor que ela tem. Hoje são 5 infraestruturas junto, onde tem a rede Mainnet, a base de códigos, já está tudo funcionando, independente, explorador de bloco, tem carteiras próprias, tem rede de nós, distribuição via PC, via computação legítima e mineração, tudo isso também somando o sistema de ponte, de cross-chain. Para quem não sabe, é você transacionar uma moeda de uma rede para outra de uma forma muito simples, fazer swap e muito mais. Investimento inicial foi de 15 milhões para que essa realidade acontecesse, aonde a competência principal no fator 3 é a forte utilidade do lado do usuário, ou seja, o gás é o portal exclusivo de qualquer blockchain, mas nesse ecossistema, o gás ele automaticamente é incubado, passa por uma incubação de um fundo do ecossistema e 80% volta para os desenvolvedores dentro da rede. Desta forma, cria uma estabilidade, controle, circulação, e a moeda, o supply dela é de 150 milhões de moeda,
num cronograma de 25 anos, ok? Então, aqui você já começa a entender, né, a promoção na mídia, construção de consenso, tráfego, domínio duplo, tudo isso fazendo com que ela cresça cada vez mais. Aqui você vê um pouco do cronograma, né, do que já aconteceu. Fevereiro, lançamento do sistema MyNet, implantação de 5 infraestrutura. Depois nós tivemos em março um evento em Hong Kong para 5 mil pessoas que eu estive presente, aonde iniciou o consenso que é a mineração legítima. Ainda em abril agora, nós temos a cúpula de token que acontece em Dubai, já projetando para 2049, aonde todo o pessoal envolvido em blockchain, em criptomoeda, em criptografia, a inteligência artificial vão estar lá e vai ser ali lançado o fundo de 50 milhões, que é aquele que eu li anteriormente para você. O início de maio, implantação do protocolo OneClick, onde as pessoas já vão poder executar os seus projetos com apenas um clique. Isso é fantástico. E a expansão global para parceiros. Em junho, uma meta inicial que com certeza vai bater, que é para ter 2 mil projetos já implantados dentro da blockchain. Depois nós temos aqui em julho, né, nós temos o recrutamento global de SuperNOS, aonde vai existir o trabalho dos nodes também, e depois eu vou falar mais sobre isso. Agosto, meta de 10 mil projetos implantados. Ainda em agosto, uma rede de 1 milhão de usuários, aonde vai ter uma comunidade, né, uma companhia global muito forte. Em setembro, listagem nas corretoras globais, e nós vamos ter aí um marco de atingir até $1.000 para essa moeda, para esse token. Então, você está no momento certo, na hora certa, para poder usufruir de todos esses benefícios, ok? Bom, você tem 4 formas de você poder usufruir de tudo isso. A primeira forma é, logicamente, você pegar no início, através da blockchain que está agora nascendo, e você fazer parte da comunidade. Você pode usufruir do módulo 2, que é através das transações das moedas em corretoras exchange. Você pode participar dos serviços, que eu vou falar daqui a pouco. E o 4, você pode criar reserva de valor e depois fazer negociação dentro da própria blockchain, que é o que faz as blockchains hoje se manterem, são as negociações que acontecem dentro dela. Nós estamos falando de um mercado de 1,87 trilhões de dólares, somente falando de Web3, e é um mercado que ainda vai crescer muito, ok? O supply máximo da moeda de mineração, que é o CA, ela é de 210 milhões, aonde esses 210 milhões, 10 milhões são destinados para swap, 200 milhões para mineração de rede com poder computacional, que é aquela mineração que nós vimos ser startadas lá em Hong Kong, ok? Todos os dias são emitidos 40 mil tokens, da qual esses 40 mil tokens diários há uma redução de 10% a cada 2 anos, fazendo com que a moeda seja deflacionária, e a finalidade, ao final da emissão das moedas, vai ser do último bloco em 22 anos. Aqui você vê a divisão, tá? De para onde vai cada fatia, tá, ok? Você pode olhar com calma depois, aonde a distribuição é feita toda dentro do próprio ecossistema, favorecendo o sistema Caripec e toda a comunidade de uma forma geral. Então você tem agora uma proporção turbo para você se beneficiar da aceleração dessa mineração do CA que já está acontecendo. Então, para que você possa participar é muito simples. Basta você adquirir poder de mineração a partir de $100, ok? Você vai lá e como se você estivesse comprando um pedaço da máquina, e cada $100 que você colocar representa uma unidade, e você vai ter ali uma mineração de 16.800 vezes dentro dessa estrutura que já está funcionando já há meses, e você já vai poder usufruir nesse exato momento. Então você tem mineração estática real, todos os dias entrando um ativo para você. Quanto que eu ganho? Você ganha um passivo que é variável, porque a mineração é variável, que chega até 1%, de 0,5% a 1% todos os dias, esse valor cai para você, e aí você pode retirar essas moedas, fazer o swap dela, e você fazendo o swap dela, você pode levar para onde você quiser. Existe uma pequena taxa quando você faz o swap, que você paga de 5%, como você está vendo aqui embaixo,
ok? É como se fosse um imposto, vamos dizer assim, da rede, mas isso não vai para o bolso de uma única pessoa. O que que acontece? 1,8 desse valor, ele automaticamente volta para a liquidez, reflete no pool de liquidez de stake. Tá aqui, ó, ok? E automaticamente 3,2 é reservado para os mineradores e para os nodes da rede. E isso vai fazendo com que cada vez mais tenha mais fluxo e mais transação e todos vão se beneficiando. Agora, se você não quiser retirar esse valor no primeiro momento, você pode pegar esse valor e colocar também dentro do pool de stake. Então, se você comprou lá $100, $1.000, não tem máximo, o mínimo é 100, você vai receber um passivo todos os dias e você vai poder alocar dentro do pool de stake, que vai te render também uma média de 0,5 a 1% todos os dias no sistema de stake. Detalhe, todas as moedas que você colocar em stake, você pode a qualquer momento ir lá, clicar e em 24 horas libera para você, para que você possa retirar suas moedas e usufruir delas, ok? Então vamos ver agora se você começar a entender isso aqui, vendo os seus lucros entrando, e você agora resolve falar para as outras pessoas. Aí você agora tem 3 modelos de incentivo dinâmico. Então você pode usufruir de 50% de um pool dinâmico, que é reservado, ok? Então esse poder computacional é da sua sub-rede, vamos dizer assim, que é sempre da sua estrutura menor, e o poder computacional total da rede também gera lucro para você, porque é da rede global. Você vai usufruir, quando bater 3.000, já vai estar disponível para você poder retirar esse valor. Você tem recompensas, né, da geração também do pool dinâmico, distribuído em níveis, que vai do nível 1 até o nível 10, e depois você tem também rendimento sobre os stakes dessas pessoas que entraram, ok? Vou explicar para você como funciona. Você pode receber desde o nível 1 ao 10, de 2% a 20%, dependendo do nível que você está. Você vai ter essas recompensas aí de níveis que você vai receber sempre. Então vamos entender agora nessa lâmina, presta bastante atenção. Então, para você ir para o nível 1, atingir o primeiro volume, você precisa ter $500 de mineração e você precisa construir $10.000 na sua estrutura menor, nós chamamos de sub-rede. Isso vai gerar para você uma recompensa de 30%, na qual, quando bater 3.000 nessa estrutura menor, automaticamente, por isso que está falando aqui, você já usufrui disso. Agora, não só isso, você vai ter recompensa dinâmica também do stake, aonde, se essas pessoas que você chamou que estão também minerando, colocarem as moedas em stake, do stake dela sobe 2% para você. Uma vez que você conquistou isso aqui, você não perde, e o seu alvo agora é você ir para o volume 2, aonde você vai ter que ter $1.000 para você minerando pessoal, e a sua meta agora é $30.000. Lembrando que é acumulativo, você já tem 10.000, falta 20.000 para 30.000, ok? E aí você vai usufruir de 10% do volume, de todo aquele volume que tem ali, porque não tem indicação direta, e você vai sempre olhar o volume que acontece na sua estrutura. Você vai receber recompensa dinâmica, também do stake dessas pessoas, agora não mais 2%, mais 4%. No V3, você agora tem que ter $1.500, $80.000 na sua estrutura menor, mais 10% para você e 6% do stake delas. O V4, você vai ver que você precisa de $2.000, 200.000 pontos, 10% para você e 8% do stake. Então, você vai somando tudo isso aqui e você não perde mais essas conquistas. No V5, você tem que ter $3.000, você vai ter que ter $500.000 de volume e mais 10% para você da sua estrutura menor, do volume da compra da mineração, e também mais 10% de todo o stake que está gerado na sua estrutura, independente de níveis. Aqui não conta níveis, não se apegue a níveis, se apegue ao volume, porque pode ser qualquer nível de profundidade, e aqui não conta nível, porque é uma comunidade. Agora, o V6, você vai ter que ter $4.000, 1.600.000 na sua estrutura,
mais 10% para você e 12% do stake. Esses 10%, como eu falei, vem da mineração, da sua estrutura, e os 12% vem da onde? Do stake, uma parte é passada para você de toda a estrutura que você montou. Para você agora ir no V7, 5 mil dólares, você precisa ter 5 milhões, você vai receber 5% do volume da sua estrutura menor e você agora já tem direito a 14% sobre o rendimento do stake, lembrando, e tudo isso aqui é diário, tá? Então vira realmente uma bola de neve, você vai entender no próximo slide. Para você ir para o V8, você tem que ter 10 mil dólares, mas agora você precisa construir 2 V7 para que você possa pular de nível e crescer mais, e você recebe 5% e mais 16% do stake de toda a sua estrutura, e depois você vem com o V9, onde você vai ter que ter 15 mil ali minerando para você, né? Olha que interessante, porque você vai crescendo pessoalmente e a sua equipe também. Construir 2 V8 na sua estrutura menores, e receber 5%, você vai receber 5% de toda a comunidade e mais 18% da parte do stake de todas as pessoas que ali estão. V10 para fechar, 20 mil dólares para você, você vai ter que ter 2 V9 mais 5% e 20% fechando aqui para você toda essa bonificação. Agora, só para exemplo para você entender, eu vou explicar aqui no próximo slide as regras, né, para você entender um pouco de uma forma rápida, que eu não quero me alongar muito. Então imagina nessa tabela de referência, tá, ativa, você na Caripack de V1 a V10, você vai entender muito simples. Então vamos pegar novamente aqui, como V1, você tendo 500, você tendo 10 mil ali, né, do volume da sua estrutura menor, você já vai ter agora uma receita diária de 40, são 40 moedas, daquelas 40 mil, 40 moedas entra para esse volume e vai dar uma média de 1.200 aqui no mês, tá? Agora, no V2, olha como que vai crescendo, você com 1.000 dólares, com 30 mil, você vai ter agora um volume diário de 100 moedas que é gerada, vai dar 3 mil ali por mês, ok? Então vai crescendo. Perceba que quando você chega mais ou menos aqui no volume 7, tá, que é onde eu quero mostrar para você, você já vai ter um volume diário de 12 mil moedas que é gerado diariamente e você vai somar vezes 360. Se você fizer ao preço da moeda hoje, que ela está nesse exato momento, hoje é dia 20 de abril, a moeda está valendo aproximadamente 28 dólares. Então você vai fazer 28 dólares vezes 360 mil moedas, né, e você vai ver o valor que está sendo distribuído aqui para todas as pessoas que atingiram aqui, ok? Além, obviamente, dos rendimentos que você recebe. Então isso aqui é a receita mensal que começa a entrar para você. Você não perde mais, lembrando que é acumulativo. Se você fez o V1 mais o V2 mais o V3, então você vai crescendo, né, e vai ampliando a sua renda, e dessa forma você vai trabalhando mais. Então aqui, ó, o usuário, como V7, ele é superior e elegível para participar da divisão da comunidade. 3% de toda a produção total global agora é distribuído a partir do V7. Por isso que é importante você trabalhar com uma estrutura bem correta e bem certinha, ok? Então, eu resumi para você, para que não ficasse muito longo. Você pode pausar depois e olhar com calma para que você possa entender mais. Só para finalizar, aqui eu quero falar mais uma vez sobre o suprimento da moeda CA e da moeda BOT. Do meu lado direito, tá, nós temos a moeda de gás, que é a moeda BOT, que é a BOT Chain, ok? Aonde o máximo de supply é 150 mil, lembra? São 150 mil moedas. Dessas 150 mil moedas, 50% dessa taxa de gás vai ser queimada numa emissão máxima de 25 anos dessa moeda. Então, a utilidade vai utilizar para pool de liquidez, né, para empréstimo, e vai ecossistema, e por aí vai. O tráfego é público e aberto, investimento em mídia e etc. Depois nós temos a moeda CA, que é a moeda de mineração, que você, como eu mostrei agora, você pode usufruir do poder de mineração. São 210 milhões. Tem um reflexo, né, na queima de 10% a cada 2 anos,
e a emissão máxima é 22 anos. Uma redução de liquidez no setor de stake também. Essa já é com domínio público, por ser uma moeda de mineração, e lógico, com o consenso da comunidade. Então aqui você tem a possibilidade de poder crescer, porque nós estamos apenas começando. Fale com quem apresentou esse vídeo, para que você possa vir para a rede pública, capacitar o ecossistema e usufruir de um ecossistema da web 3.0 com a blockchain 4.0, onde tem inteligência artificial e nós temos também computação quântica. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.